Hoje eu tô aqui para indicar um livro que, apesar das minhas altas expectativas, felizmente ele conseguiu suprir todas elas e foi uma leitura incrível. Oi gente, eu sou a Nini, esse é o canal do meu blog, o Estante da Nini, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês uma experiência de leitura que a princípio eu comentaria só lá no blog, mas como esse livro está recomendado, sabe aonde? Aqui no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer, e vocês sabem que eu estou fazendo um projeto já há algum tempo, eu comecei em 2014, se não me engano, o meu projeto de leitura com base, nas recomendações desse livro. Eu resolvi então fazer também uma versão aqui para o canal, porque eu tenho uma playlist aqui no YouTube específica do Projeto 1001 e vou deixar também o marcador do blog do projeto aqui embaixo. Vamos conversar um pouquinho então sobre A Cor Púrpura, da Alice Walker. Bom, gente, como eu já escrevi uma versão em texto dessa experiência de leitura aqui para o vídeo, eu vou fazer um formato diferente. Eu vou comentar um pouquinho resumidamente sobre o que se trata o livro e eu separei 4 tópicos para comentar com vocês sobre essa experiência de leitura e por que eu recomendo A Cor Púrpura. Espero que vocês gostem. Já espero a participação de quem leu e de quem quer ler, de quem não quer ler também aí nos comentários e vamos lá. A Cor Púrpura conta a história da Sally. A Sally é uma jovem negra moradora da área rural do sul dos Estados Unidos e esse livro acompanha mais ou menos 30 anos da vida dessa personagem que tem muitos empecilhos aí, ela sofre bastante no decorrer dessa história e nós leitores vamos sofrer também junto com ela no decorrer desse tempo então em que o livro transcorre. O primeiro tópico que eu separei para comentar aqui com vocês é o formato e narrativa. Esse livro é escrito através de cartas que a Sally, eu sempre penso nela como a Sally, mas a Sally, escreve primeiro para Deus e depois para sua irmã, independente da religião. Esse é um aspecto muito importante da história, porque a Sally ela não tem outras pessoas para conversar, ela não sabe como expor tudo o que acontece com ela, ela não tem muitos amigos, ela vive numa família depois que não é muito bem a família dela, então através das cartas é a maneira que essa personagem encontra, de desabafar tudo o que acontece com ela, de questionar certas coisas que ela não pode conversar com ninguém e também de continuar vivendo apesar de todo o sofrimento que ela passa. É um aspecto muito interessante, eu não tenho o hábito de ler muitos livros que são escritos através de cartas, então foi uma experiência também bem interessante por esse aspecto. E a Sally, ela escreve com alguns erros, provavelmente se transporta para a forma escrita dela, as palavras que ela fala errado na linguagem oral. Eu não sei como é que é isso em inglês, mas eu acho que de uma certa forma a tradução em português conseguiu manter esse sentido. O segundo tópico que eu separei para comentar com vocês sobre essa leitura é que A Cor Púrpura ela trata sobre diversos tipos de abusos diferentes no decorrer da história. Então tem desde o abuso físico, como o estupro, até o abuso psicológico, o abuso de gênero, por exemplo, porque as mulheres no decorrer do livro elas são subjugadas em vários momentos, as que não são de alguma maneira tentam ser pelos maridos, ou pelas pessoas próximas da família, então sempre há essa necessidade de um expor poder sobre o outro, principalmente o homem sobre a mulher. O papel da mulher aqui nessa história é bem questionado, eu vou falar sobre isso em um outro tópico mais pra frente, mas sim, esse livro causa incômodo em diversos momentos porque esses abusos são recorrentes, acontecem várias vezes, acontecem de formas diferentes e as pessoas continuam não falando muito sobre isso, não tomando nenhuma providência sobre esse tipo de situação que as pessoas vivem. O terceiro tópico, gente, que eu separei para comentar com vocês, e eu tô me mexendo um pouquinho porque o meu caderno de anotações está aqui comigo, é feminismo. Eu acho sim que A Cor Púrpura tem uma mensagem feminista, seja por expor algumas situações, como eu comentei no tópico anterior sobre abuso, principalmente relacionado à mulher, mas também porque desde o começo a Sally, a gente vê ela como uma personagem até certo ponto inocente, mas não inocente no sentido de que ela não sabe que as coisas acontecem, ela sofre um abuso e fica grávida disso, ela fica grávida de 2 crianças, aliás, que são tiradas dela, então não é uma inocência no sentido de não saber o que acontece, mas de não revidar,
de não ter coragem para mudar a sua situação. Mas no decorrer das cartas, em vários momentos ela questiona por que ela tem que sofrer, por que ela tem que viver e se submeter a certas condições, tanto na sua família, quanto depois, quando a mãe morre, ela é basicamente negociada para um outro casamento, quanto a partir da chegada de uma personagem feminina que é muito poderosa ali no livro, é uma personagem que todos os homens respeitam, e a partir da chegada dessa personagem ela vai trazer então empoderamento para as outras mulheres dessa história que de alguma outra forma são subjugadas. Então, sim, no decorrer da narrativa, a Alice Walker ela questiona muito a posição da mulher, como a mulher é tratada. A gente está numa história que se passa nas primeiras décadas, né, dos anos 1900 lá nos Estados Unidos, mas o que acontece com a Sally aconteceu com uma pessoa da minha família, né, nos anos, sei lá, 50, 60 aqui no Brasil, também na área rural. Então ela, embora ela esboce ali uma comunidade negra bem específica, o que acontece se reproduz em várias partes do mundo, independente da comunidade, né? Independente da cor de pele, da religião das pessoas, esse tipo de estrutura social se repete em outros lugares do mundo. Então é um livro que eu acho que tem uma mensagem também muito interessante nesse sentido. E para finalizar, gente, o último tópico que eu separei para comentar aqui com vocês é o tópico transformação. Por boa parte dessa história eu achei que ela seria predominantemente triste e eu não via muito assim um caminho para ela ter uma transformação, para ela mudar. Mas como eu falei no tópico anterior, é justamente a partir da chegada dessa mulher, que é uma cantora, uma artista e é admirada e respeitada por todos os homens, inclusive o senhor, que é o marido da Sally, né, sonha com essa mulher, é quem ele gostaria, né, que fosse a esposa dele, só que ela, óbvio, é uma mulher livre e não quis como marido, mas no decorrer da história essa mulher tanto traz um empoderamento para essas outras mulheres, quanto a gente vai descobrindo que ela também sofre algumas coisas que, apesar das pessoas não imaginarem a princípio, acontece como acontece com as outras mulheres que ela está ajudando. Então o livro ele não vai te dar uma mensagem positiva de imediato, vai demorar um pouco, a gente vai sofrer bastante com a Sally por boa parte inicial dessa história, talvez mais ou menos até ali a metade, e é depois disso que as coisas começam a se transformar. É preciso ter em mente, como eu disse pra vocês, que esse ano ele vai acompanhar algumas décadas aí da vida dessa personagem, então a gente tem que ter noção também de algumas passagens de tempo ali entre uma carta e outra. Bom, gente, acho que é isso então que eu gostaria de comentar com vocês aqui no vídeo sobre a cor púrpura. Como eu falei lá no comecinho do vídeo, tem uma versão escrita dessa opinião. Lá no post do blog eu também coloquei duas citações de destaque, então se vocês quiserem saber quais são, visita o post que eu vou agregar esse vídeo também para conter então a versão escrita e a versão que eu tô fazendo aqui pro canal. Mas eu acho legal quem tiver interesse, tanto assistir quanto ler, porque um vai complementar o outro. Eu tentei separar os mesmos tópicos que eu escrevi para resenha, mas lá eu vou dar alguns outros detalhes que eu comentei diferente aqui no vídeo. E aos pouquinhos, mais uma leitura do projeto 1001 Livros concluída. Eu vou deixar também o marcador do projeto aí embaixo no box de informações. Eu não sei se eu falei isso no começo, capaz até de eu ter falado, né? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da recomendação de hoje. Eu gostei muito dessa leitura, eu dei 4 estrelas pra ele no Scoob. Algumas coisas no final da história eu não concordei com a decisão que a autora tomou, eu teria sido um pouco mais dura ali com alguns personagens, mas faz parte também. No geral é um livro que eu recomendo muito, eu sei que muitas pessoas já recomendaram. Eu baixei ele numa ação da Amazon, se não me engano em 2015, então de lá pra cá, sempre que eu vi uma recomendação desse livro eu ficava tentada a ler, e aí chegou o momento que eu finalmente peguei e também gostei muito, acho que vale sim a leitura. E comentem aqui embaixo se vocês já leram, como é que foi a experiência com vocês, gostaram ou não, e também se vocês pretendem ler. Assim que eu... Assim não, na verdade, como eu já fiz uma versão em texto, o post também sobre o filme já está lá no blog. Também vou deixar o link dele aqui embaixo. Esse filme foi dirigido pelo Steven Spielberg e é uma boa adaptação, eu gostei. Ele conta rapidamente alguns trechos da história que eu gostaria que fossem mais explicados no filme, mas no geral acho que é uma adaptação legal também para se conhecer a cor púrpura. Eu vou deixar o link do post aí embaixo também no box de informações. É isso então, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!